Pedir a Cícera, se você conseguir, irmã, e aí o Harley pode te ajudar, se você conseguir colocar aqui depois algumas fotos no projetor do trabalho que foi feito ontem, porque eu pensei que teria, então eu iria usar isso como introdução aqui. Então, se você conseguir, amém. Se não conseguir, amém. Não tem problema. Aleluia. Eu queria falar com você hoje algo que eu creio que é muito importante para nós. Eu queria falar com você sobre ajudar abre portas. Amém? Você pode falar comigo isso? Ajudar abre portas. Ajudar abre portas. Amém? Então muita gente fica perguntando como que eu posso abrir portas na minha vida, não é? Muita gente aí se debatendo, fazendo curso, estudando, muito bom, mas eu quero te dizer que uma das formas importantes que a Bíblia traz é isso: ajudarmos as pessoas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos disso na palavra de Deus, que nos mostra de que quando nós abrimos mão, e esse abrir mão é no sentido da frase mesmo, abrir mão, e abrir mão no sentido literal. Quando eu abro mão das minhas coisas, as minhas mãos ficam livres para receber mais de Deus. Você percebe isso? Quando nós retemos, as mãos ficam fechadas, e espiritualmente é a mesma coisa. Quando eu abro mão, eu abro a mão, e espiritualmente é a mesma coisa. Então, quando eu abro a mão, então existe espaço para que o Senhor coloque mais coisas na minha mão. Como que Deus vai colocar coisas na minha mão se a minha mão já está cheia? Então eu preciso esvaziar o que eu tenho para que haja espaço para que o meu Deus encha novamente. Então é importante nós fazermos o que nós fizemos ontem. E é importante que isso não seja apenas um ato, mas que isso se torne um hábito na minha vida. Quando nós fazemos constantemente alguma coisa, e você sabe disso, quando nós fazemos constantemente alguma coisa, aquilo, num determinado momento, se torna um hábito na minha vida. Então, o que nós estamos fazendo é algo bom, o ato é bom, mas nós precisamos entender que isso deve se tornar algo natural na vida da gente. É isso que Jesus fala. Amém? Abrindo portas na vida. Como abrir? A Bíblia diz que algo fundamental é eu ajudar. A ajuda abre portas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, de 36 até o versículo 40. Mateus 25, de 36 a 40, fala assim: eu vou começar, ou melhor, do 35, desculpe, meus irmãos. Jesus falando para os seus discípulos. Mateus 25, de 35 a 40, ele fala assim: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então,
Os justos perguntarão: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso aí foi Jesus que falou, aquele Jesus que você segue, que eu sigo. Ele falou isso, e nós estamos fazendo, mas precisamos continuar, não é? Não pode ser apenas um ato, nós precisamos ter isso na nossa vida pessoal. Porque quando nós fazemos isso, nós abrimos espaço para que Deus nos abençoe, como nós falamos. Amém? Eu queria, amor, me empresta, traz o meu celular aqui. Eu recebi uma mensagem de um pastor amigo meu, esses dias, que ele manda sempre algumas mensagens, e essa aqui, em especial, me tocou muito, e eu queria ler com vocês, falar algo interessante que a gente às vezes não presta atenção, e não pensa. A mensagem que ele mandou foi assim: o céu tem memorial. Sabe o que é memorial? Memorial são coisas que nos relembram. E Deus sempre usou memoriais, você sabe disso. Sempre usou. Quando o povo de Israel foi conquistar Canaã, Deus falou, um dos memoriais que Deus falou para o povo de Israel fazer: pegue 12 pedras. E quando vocês olharem para essas pedras, vocês se lembrarão de que vocês entraram nesse lugar porque eu os ajudei a conquistar. Então Deus, ele faz demarcações, coisas que nos remetem a pensarmos naquilo que fizemos. E nessa mensagem que o pastor me mandou, o pastor Ronaldo, fala assim: o céu tem memorial, suas sementes não serão perdidas. Vai chegar a hora da honra, vai chegar a hora do fruto. O céu anotou, aleluia, e vai te recompensar. Está anotado, lá está anotado o que você fez. Isso nos leva a pensar: então eu vou fazer mais, não é? Para ficar mais coisas anotadas lá. Então, ajudar abre portas. E eu queria falar de alguns exemplos na Bíblia em que as pessoas ajudaram. A primeira pessoa que eu queria falar, a gente não sabe o nome dela, é uma mulher. Uma mulher, a Bíblia só fala que ela era sunamita, né? Era de um país de Sunã, então era uma mulher sunamita. E a história dela está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu queria que você pegasse sua Bíblia. Gente, é muito legal, eu não vejo problema nenhum a gente ter celulares, é ótimo. É muito legal e eu não vejo problema nenhum a gente usar a Bíblia no nosso celular, não tem problema algum. Mas é muito gostoso a gente usar a Bíblia, gente, é muito bom. Então, fica uma sugestão, tá bom? Traga sua Bíblia, é uma sugestão, tá bom? 2 Reis 4, versículos 9 e 10, fala a respeito dessa mulher. Fala assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem sempre vem aqui, é um santo homem de Deus.
vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Que preocupação linda, hein? Como é bonito você perceber as necessidades das pessoas e simplesmente ir e fazer. Nós tivemos um exemplo agora, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui na igreja, porque eu vi que a gente tem um envelopinho novo de contribuições. Vocês viram? Que bonito? Lindo, gostei muito. E mais do que o design do envelope, de ser realmente de muito bom gosto, né? Inclusive já parabenizei o Harley e Ivoneide pela ideia. Mais importante que isso foi o que motivou a fazer. Eu não falei nada. Ninguém. Eu acho que foi algo que brotou no coração e eles fizeram. Você percebe? Então, essa mulher, ela teve essa percepção. Ela viu a necessidade do profeta Eliseu, ele era um profeta itinerante, ele ia nas cidades, e ele ia ali, e as pessoas iam até ele, e então elas relatavam as suas necessidades, os seus problemas, e esse profeta, usado por Deus, abençoava aquelas pessoas. Então ele ficava numa cidade, 1 mês, 2 meses ali, não tinha casa, não tinha hotel, não recebia pagamento. Ele ia fazer a obra de Deus. E aquela mulher fala que ela viu aquela situação, e então, como ela era uma pessoa com boas condições financeiras, tinha uma boa casa, ela vai e fala para o seu marido: olha, vamos construir para esse homem de Deus um quartinho. E a gente sabe que aqui fala quartinho, mas nessa época não era qualquer pessoa que tinha uma casa de alvenaria. Então ela não construiu um quartinho, ela construiu um quarto. E aqui fala que ela se preocupa. Olha que interessante. Ela se preocupa com as necessidades daquele homem. Porque ela poderia falar o quê? Eu vou construir a casa, vou construir o quartinho para ele, e aí ele põe uma esteira lá e deita, né? Mas não foi assim. Olha o que fala no versículo 10. Vamos construir um quartinho de tijolos. Não era um barraco. Não era uma tapera. Era algo feito com amor. E aí ela fala assim: e colocar nele uma cama. Não é uma esteira, não é um pano para ele deitar. É uma cama digna, para que aquele homem que estava fazendo a obra de Deus deitasse ali, pudesse repousar, pudesse refazer as suas energias, as suas forças, para no outro dia continuar a obra de Deus. E além da cama, uma mesa. Para quê? Para ele se alimentar. E com certeza, aqui não fala, mas com certeza ela dava o alimento para ele colocar na mesa. Porque
aquele homem que estava fazendo a obra de Deus, ele precisava se alimentar para refazer as suas energias, as suas forças. E aí ela continua e fala, e uma cadeira, olha aí, e uma cadeira também para ele se assentar. Cadeira e uma mesa. Para quê? Para ele estudar, para ele se preparar para o trabalho que ele ia fazer. Então essa mulher, ela ajuda aquele homem, ela ajuda, ela se dispôs. Orar é bom e você deve orar, e nós devemos orar pelas pessoas. Mas além de orar, nós precisamos fazer as coisas. E foi isso que essa mulher fez. Ela se dispôs a fazer. Amém? É responsabilidade nossa dar comida para as pessoas? Não. Não é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade do governo fazer. É por isso que o povo paga imposto, para ter o que comer. Agora, por que nós fazemos? Porque o nosso Senhor Jesus fala para nós ajudarmos as pessoas. Amém? Então, nós temos que não só orar, nós temos que fazer, é o que nós estamos fazendo. É isso, se dispôs. E mais uma coisa que ela fez, ela investiu financeiramente. Investiu. Porque aquele quarto não apareceu de uma hora para outra. Alguém teve que construir, um pedreiro teve que construir. E o pedreiro tinha que receber. E ela foi, e o marido foi e investiu, pagou. Investiu. E aí ela semeou na vida do homem de Deus. Você quer abrir portas na sua vida? Você quer abrir portas na sua vida? Invista nas pessoas. Invista nas pessoas. Ela abençoou o homem de Deus. E sabe, portas se abriram. Portas se abriram para as pessoas que podiam ouvir o homem de Deus falando com mais intrepidez, com mais clareza, mais alimentado. Então as portas da profecia se abriu para aquelas pessoas. Aquelas pessoas puderam usufruir da presença do homem de Deus na sua cidade. Percebe? E portas se abriram também para ela. Isso é importante. Ela não fez para receber de volta. Mas ela fez e recebeu. O que acontece com ela? Ela não podia, como a Bíblia fala aqui, você pode ler, ela não tinha filhos. O seu esposo já era de idade, fala aqui, depois você pode ver. E é interessante que o ajudante do profeta vai falar com ela, e ela não pede nada para ele. Ela simplesmente fala assim, eu estou bem. Eu tenho o suficiente. Deus tem me abençoado, é isso que ela fala. E o ajudante do profeta, Geazi, ele pergunta para ela, você precisa de alguma coisa? O profeta Eliseu mandou perguntar se você precisa de alguma coisa, porque você o abençoou. E ela fala, não, eu estou bem. Mas aí, o ajudante do profeta, o Geazi, vai para o profeta e fala assim, olha, ela não falou nada, mas eu sei que ela quer muito um filho, ela não tem.
E aí portas se abrem. Olha o que fala aqui. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. 2 Reis 4,16. O profeta Eliseu conversa com ela e fala para ela assim: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou ainda. Por quê? Porque ela não fez aquilo com intenção. Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Aí o 17 fala assim: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Amém? Você pode entender isso? Aleluia, você pode entender isso? Quando eu ajudo no reino dos céus, no reino espiritual, portas se abrem. Portas se abrem. Aleluia. Então essa mulher foi abençoada por Deus, porque ela ajudou. Você está ajudando? Amém. Vamos continuar a fazer. Gente, como... eu não sei se o pessoal que estava aqui ontem teve a oportunidade de conversar com as pessoas. Porque às vezes na correria a gente não tem. E aí, eu estava preocupado, porque a fila estava, como a Ivete falou, estava quase na esquina. E estava passando na frente da casa das pessoas. Eu fiquei preocupado, eu falei, esse pessoal vai começar a reclamar. Mas aí eu fui falar com eles, estava perto deles. E aí eu estava com dó deles, porque estava chovendo, gente. Estava frio e estava chovendo, eu estava com dó. E eu não tinha como, por causa da pandemia, você não ia colocar todo mundo aqui dentro, como que você ia fazer? Não tinha como. Aí eu estava falando com eles, eu pedi desculpa para eles. Falei, vocês desculpem, porque a gente ainda não tem um espaço que possa acolher vocês, se perdoem. Falou, não, senhor, não tem problema, não. Eles falaram, não tem problema. Então, queridos, quando nós ajudamos, isso está sendo escrito nos céus. Então, a nossa motivação tem que ser essa. Às vezes a gente fica entristecido, mas eu queria dizer para você, não fique entristecido com nada. O que você fez está sendo visto. Memoriais estão sendo colocados nos céus. E quando nós estivermos lá, isto será relembrado. O Senhor vai relembrar. E você será visto como o homem, a mulher que fez aquilo, que ajudou. As pessoas vão falar. Nos céus teremos vida, nos céus caminharemos, nos céus pensaremos, nos céus trabalharemos. O Senhor fará e falará sobre nós nos céus. É isso. Ajudar abre portas. Uma outra pessoa que eu queria falar com você, também uma mulher. Josué capítulo 2, versículo 6. Josué capítulo 2, versículo 6. Essa aqui conta a história de Raabe, uma mulher que vivia em Jericó, cidade em que o povo de Deus iria entrar. E eles iriam arrasar aquela cidade, porque eles iriam tomar aquela cidade. Então Josué, que era o comandante das tropas, que era aquele que sucedeu a Moisés, estava levando o povo à conquista, mandou 2 espias para aquela cidade. E eles foram para lá. E ficaram ali vendo como eram as coisas, como eles se alimentavam,
onde existiam as portas das muralhas, onde estavam as nascentes de água dos rios. Estavam tomando todas as informações para levar para Josué. E aí o rei descobriu que tinha os espias ali, os espiões. Então ele queria pegar aqueles dois e matar, levar preso. Então essa mulher Raabe, ela vai e esconde aqueles homens na sua casa. Provavelmente a casa dela, aqui a Bíblia fala que essa mulher era uma prostituta. E provavelmente então aquela casa dela era um prostíbulo. Você percebe como Deus faz coisas loucas e que a gente não entende? Deus não aprova, é lógico que Deus não aprova a prostituição. Mas Deus conhece os corações. Deus conhece os corações. O julgamento de Deus não será pela aparência, e o julgamento de Deus não será pelo que eu quero representar diante dele. O julgamento de Deus será pelo que eu, na minha essência, sou. Você já pensou? Eu fico preocupado com isso. Você já imaginou? No dia do julgamento de Deus? E a Bíblia fala que os livros se abrirão. Fala livros, mas hoje poderíamos pensar, os vídeos aparecerão no dia do julgamento. E Deus vai falar: Gerson, por que você não ajudou aquela pessoa? Ah, Senhor, eu não sei, mas você tinha condições, está ali, eu te dei. Por que você não fez? Então essa mulher, ela sabia que a bondade iria abrir portas para ela. Não que ela não fez isso para ter recompensas, mas ela fez isso porque ela sabia, e ela deixa muito claro aqui nesse texto, que ela sabia que aquele povo era um povo de Deus, e que Deus estava entregando aquela cidade nas mãos de Deus, nas mãos do povo. Então olha o que fala aqui, Josué 2,6 fala assim: ela, porém, os tinha levado para o terraço, e os tinha escondido sobre os talhos de linho que havia arrumado lá. Então, queridos, Raabe não era a mulher mais respeitável da cidade, mas ela era a mulher que tinha a bondade que Deus queria naquele momento. Que Deus precisava. Deus precisava de uma pessoa que tivesse um coração aberto de tal forma que não se atemorizasse, porque se ela fosse pega, ela seria morta. Então, queridos, isso me leva a pensar que de onde nós menos esperamos, podem vir atitudes que mudam a história. Aqui no meio daquelas crianças que estavam aqui ontem, pode ter um senador, pode ter um deputado, pode ter um médico que vai encontrar a cura para uma doença que ninguém sabe. Então vale a pena investir. Precisamos entender isso. Nós não podemos deixar
que nós fiquemos tão insensíveis ao ponto de não ver que Deus quer agir na vida daquelas crianças. A mulher Raabe, a menos respeitável da cidade, aquela mulher que quando ela passava num lado da calçada, as outras iam para o outro lado, aquela mulher foi o veículo da bênção de Deus. Então, a bondade daquela mulher abriu portas para o povo de Deus conquistar aquela cidade. Mas sabe, aquele ato de Raabe abriu portas para ela, abriu portas para sua família, abriu porta para os seus pais, para os seus familiares. Sabe por quê? Porque quando o povo de Israel entrou lá e conquistou Jericó, só ficou uma casa sem destruição, a casa de Raabe. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué, capítulo 6, versículo 25. Aleluia. Ajudar abre portas. Josué capítulo 6, versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Ajudar abre portas. E se você depois quiser olhar lá em Mateus, na genealogia de Jesus, você verá o nome de Raabe. Você percebe como Deus faz coisas loucas, coisas que nós não entendemos. Aleluia. De onde menos esperamos, podem vir atitudes que mudam a nossa história, a história da nossa cidade, a história do nosso país, a história do nosso mundo. Aleluia. E mais uma pessoa eu queria falar com você também. Também uma mulher. Não quer dizer que os homens não sejam bons, não é isso. O pastor Arnaldo já está até fazendo assim, ó. E aí? E aí, pastor? E aí? Não, nós somos também, fazemos coisas boas. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth 1, 16. Ruth era uma mulher que não era de Israel. Ela era casada com uma mulher que era de Israel. Com mulher não, perdão. Com um filho de uma mulher que era de Israel. E a Bíblia retoma, a Bíblia relata que o filho morre. O filho dessa mulher morre. E então Ruth
poderia, por lei, ela poderia abandonar. Ela poderia abandonar essa mulher, que se chamava Noemi. Ela poderia abandonar. Inclusive foi uma das sugestões que Noemi faz para ela. Porque nesse tempo, gente, a questão era que a mulher não tinha como sobreviver. Ou ela mendigava quando ela não estava casada. Ou ela ia para mendigar, ou então ia para prostituição. Eram as duas opções, não tinha outra. E então, Ruth fala para ela, Noemi fala para Ruth, fala assim, olha, você é jovem ainda, você pode casar novamente e tal. E aí Ruth fala lá no versículo 16, Ruth 1,16, Ruth fala para ela assim, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth tinha se convertido ao Deus de Noemi. Então, ela faz esse gesto de bondade, de fidelidade para com Noemi. Para gerar, para dar à sua sogra bem-estar. Porque ela sabia que ela poderia ajudá-la, que ela poderia estar com ela, poderia fazer as coisas para ela. Então, ela faz dessa forma. E então, esse ato de Ruth, esse ato de bondade, traz também para ela portas que se abrem. Ela volta com Noemi para Israel, e quando ela chega lá nesse país, ela se encontra com um homem chamado Boaz. E esse homem restitui para Ruth toda a situação que ela tinha anteriormente, e a Noemi também. Atos de bondade fazem com que as bênçãos de Deus cheguem em nossas vidas. Eu não sei como nós estamos agindo, eu sei como eu estou agindo. E de uma coisa eu sei, eu preciso ter mais atos de bondade na minha vida. Amém? Eu preciso. As nossas ações podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O que o Ivete falou aqui, para a gente parece ser algo tão pequeno, mas para as pessoas que estavam aqui ontem, significa terem mais uma semana de alimento em casa. Percebe? Então, eu tenho certeza que Deus quer e Deus deseja que essas ações sejam mais constantes nas nossas vidas. Deus deseja que essas ações se tornem hábitos em nossas vidas. E vou mais longe, Deus deseja que isso se torne um ministério na minha vida pessoal. Um trabalho para o Senhor. Colocar isso nas mãos do Espírito Santo e falar: Senhor, eu não sei como fazer, Senhor, mas eu preciso abençoar mais as pessoas. Eu preciso fazer mais pelas pessoas. Eu preciso, Senhor, ser um instrumento nas tuas mãos. E isso
Quando você fizer isso, com certeza, portas se abrirão para as pessoas que estão próximas a você, e portas se abrirão para você. Olha o que fala aqui a palavra de Deus, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que você lesse comigo esse versículo. Atos, capítulo 20, versículo 35. Fala assim, na parte B, lá no finalzinho, fala assim: a maior felicidade em dar do que em receber. Vamos falar juntos isso? Vamos falar juntos? Vamos lá. A maior felicidade em dar do que em receber. Aleluia. Então, queridos, que nós sejamos tocados por Deus, para nós não sermos insensíveis diante das necessidades das pessoas. Porque eu tiro por mim, às vezes eu sou insensível. Às vezes na pressa, na correria. Se a gente pensar bem, a gente poderia fazer um pouquinho mais, não é, pessoal? É verdade. E aquela palavra de Jesus no começo toca muito o meu coração. Quando, Senhor, eu estive preso e você foi me visitar, nós fomos te visitar. Quando, Senhor, nós estávamos sem roupa e você foi nos visitar, e nós fomos te visitar. Quando? Quando vocês fizeram por aqueles que precisavam. Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Aleluia. Eu queria que você pensasse nesse momento de oração, o que você pode fazer de prático para ajudar as pessoas, para abençoar. E coloque isso nas mãos do Senhor. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar como usou Raabe, como usou Ruth, como usou a sunamita. Ele quer usar você. Coloque-se diante do Senhor, nas mãos do Senhor. O Senhor vai usar você. Você que está aí acompanhando a nossa transmissão, o Senhor quer usar você. Sim, você que está ouvindo. Pai querido, nós nesse momento queremos colocar as nossas vidas no teu altar. Senhor, que sejamos pessoas mais preocupadas, ó Senhor, com o bem-estar dos outros. Pai, toca os nossos corações. Senhor, que sejamos pessoas sensíveis às necessidades das pessoas. Sim, Senhor, sabemos que a maior dádiva é a salvação eterna. Mas nós sabemos que a salvação começa aqui. Começa na pessoa caminhando neste mundo, andando neste mundo. E como será bom, Senhor, essa pessoa que ouvir de Ti, ouvir da Tua salvação, como será bom ela viver um pouco melhor do que ela tem vivido, Senhor. Ajuda-nos a entender isso e a fazer mais. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas e pelo Teu Espírito Santo. Abençoe cada pessoa, Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.